Continuando nossos exercícios de fixação. Vamos lá direto para o nosso slide, voltando para a lousa. Você já tem o slide aí, né? Bom, exercício muito bem bolado, interessante, ao mesmo tempo que cobra a ideia de equação de primeiro grau. Como eu sempre digo aqui, esses exercícios, na verdade, não estão cobrando interpretação, não estão cobrando equação alguma, né? Você acaba caindo lá numa equaçãozinha de primeiro grau, mas na verdade eles estão cobrando mesmo a interpretação da coisa. Legal? Então, contando que você já tenha lido o exercício suficientemente para saber do que eu estou falando, né? Já tenha tentado resolver, inclusive, o exercício. Vamos lá. A costureira encomendou 16 pedaços de fita. Se eu somar os 16 pedaços de fita, eu vou ter um comprimento de 155 metros. Tranquilo? 8 desses pedaços têm o mesmo comprimento. Então, vou colocar aqui, ó, que eu tenho 8 pedaços de X comprimento. Tranquilo? 8 tem o mesmo comprimento. Só que eu não tenho só esses pedaços. Eu tenho mais alguns pedaços, né, dos outros 8. Mais alguns pedaços que têm 2 metros a menos e tenho mais alguns pedaços que têm 3 metros a menos. Tranquilo? Qual é a quantidade de metros que esses 8 pedaços têm? X metros. Então eu tenho uma outra quantidade, que eu vou chamar de Y quantidade, que vai ter este comprimento. Então vamos de novo. 8 pedaços, Y pedaços. 8 pedaços deste tamanho, Y pedaços deste tamanho, menos 2 metros. E tenho mais alguma coisa. Mais uma certa quantidade, que eu vou chamar de Z pedaços, deste tamanho, X menos 3. Então, meu pedaço original tem X metros, o que tem 2 metros a menos vai ter X menos 2, e o que tem 3 metros a menos vai ter X menos 3. Quantidade de pedaços com X metros são 8. Quantidade de pedaços com X menos 2 metros vão ser Y. Quantidade de pedaços com Z, ou com X menos 3 metros, vão ser Z. Se eu adicionar isso tudo, teremos 155 metros de fita. Tranquilo? Bom, o que é uma bolação muito legal desse exercício é que eu tenho aqui 3 variáveis. Aí o cara fica pensando, vou precisar de 3 equações, né? Vamos ver, vamos fazer a coisa passo a passo. Primeiro vou fazer a distributiva desse aqui, ó. Então eu vou ficar com 8x mais yx menos 2y. Tranquilo? Y vezes x, yx. Y vezes menos 2, menos 2y. Depois eu tenho esse z. Mas vamos pensar. Y pedaços mais z pedaços tem que dar quantos pedaços, hein? 8, né? Se são 16 pedaços de fita e 8 já estão aqui, os outros 8 estão aqui. Então, essa quantidade de pedaços mais essa quantidade de pedaços tem que dar 8 pedaços. Vamos substituir, então, essa variável z. Legal. Quanto é que vai valer z? Portanto, z é igual a 8 menos y. No lugar de z, vou colocar o valor dele. Então, vai ficar mais 8 menos y, que vai multiplicar x menos 3, e tudo isso vai ser igual a 155. Vamos fazer agora aqui esse produto notável, né? Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo. Segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo. 8x mais yx menos 2y mais 8 vezes x, 8x. 8 vezes menos 3 menos
24. Menos y vezes x, menos yx. E menos y vezes menos 3, mais 3y. Tudo isso é igual a 155. Legal? Bom, temos aqui mais yx com menos yx, cortei um com o outro. Depois temos 8x mais 8x, 16x. Menos 2y mais 3y, y. Mais y, que é igual a 155. Esse 24 que está aqui subtraindo, vai passar para o outro lado adicionando. Mais 24. Isso quer dizer que 16x mais y é igual a 179. E daí? Como é que eu saio se eu continuo com duas variáveis? Aqui entra uma outra interpretação. Se eu faço assim, ó, 10 dividido por 3 dá 3 com o resto 1. Não é isso? Em toda divisão, quociente vezes divisor mais resto é igual ao dividendo. Então, esse cara aqui, esse y, é o meu resto. Tranquilo? Esse dividido por esse dá esse com este resto. Este dividido por este vai dar este com aquele resto. Ou vai dar este com este resto. Tranquilo? Não? Então vamos de novo. Este dividido por este vai dar o x com este resto. Porque, ó, esse dividido por esse dá isso mais isso. 10 dividido por 3 dá 3 mais 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então é a mesma coisa aqui, ó. 179 dividido por 16 vai dar 1, resto 1, 9, 1 de novo, resto 3. Isso quer dizer que 179 dividido por 16 vai dar 11, que é o nosso x, com o resto 3, que é o nosso y. Tranquilão? Então, encontramos o valor de x e encontramos o valor de y. O que o exercício quer saber? A medida em metros do comprimento de cada um dos pedaços maiores. Ora, cada um dos pedaços maiores são esses aqui. E a medida dele é x. Então, x vale 11. E 11 está na alternativa B de bola. Tranquilão? Então, sempre que você tiver uma multiplicação com adição igual a alguma coisa, considerem este valor aqui, ó, como o resto da divisão. Tranquilo? Agora, cuidado em lembrar que uma variável pode valer zero. Eu não estou dizendo nesse caso, né? Uma variável pode valer zero. Então, o resto da divisão seria zero, né? Tal coisa vezes tal coisa igual a uma outra tal coisa. Com o resto aqui, se a divisão é inteira, esse resto sempre vai valer zero. Mas guardem sempre essa ideia que quociente vezes divisor mais o resto sempre tem que dar o seu dividendo. Legal? Vamos para outro. Vai lá para o slide, dá uma olhadinha aí no exercício. É um exercício interessante. Cai em prova de matemática, mas como você pode perceber aí, vamos lá para a lousa, é mais um exercício interpretativo que outra coisa, né? Então, eu tenho aqui o primeiro relógio e ele está dizendo que eu atrasei em 10 minutos um relógio que já estava atrasado 10 minutos. Então, esse primeiro relógio ficou atrasado 20 minutos. Ah, legal. Segundo relógio. No segundo relógio, eu adiantei 10 minutos esse relógio que já estava adiantado 10 minutos. Ah, então o segundo relógio ficou adiantado também 20 minutos. Então, se eu pego um ponto aqui e venho para cá, adiantado 20 minutos, e pego esse ponto, vou para lá, atrasado 20 minutos,
deste horário deste relógio até este horário deste relógio, eu tenho uma diferença de 40 minutos. Tranquilo? Então vamos lá dar uma olhada. Quando o primeiro relógio marcar 10 horas, o primeiro relógio é esse aqui, ó, né? É o que está atrasado 20 minutos. Quando este relógio marcar 10 horas mais 40, teremos aqui 10 horas e 40 minutos. 10 horas e 40 minutos que está lá na alternativa D de dado. Então, é um exercício muito mais interpretativo, né? Eu colocaria esse exercício mais lá na prova de raciocínio lógico do que na prova de matemática, mas acabou aparecendo em prova de matemática. Exercício mais interpretativo do que outra coisa. Vamos para o próximo. Como esses exercícios aí são os exercícios não muito demorados, né? Vamos fazer logo 3 nesse mesmo módulo. Vamos lá para a lousa. Tá falando de média aí, né? O que é média mesmo? Apesar de não estar lá nos editais, isso é considerado conhecimento público, né? É o mesmo que dizer, não vai estar lá escrito assim, a adição, mas na prova pode cair a palavra adição, né? As operações, né? O que está escrito dentro lá dos editais. Em média, todo mundo que tem ensino médio, muito mais ainda quem tem ensino superior, sabe fazer média aritmética porque, é claro, fizeram média aritmética até para calcular lá a ideia de nota, né? Ver se passou direto, né? Como o povo fala, né? Então, o que é média mesmo? É a soma de todos os valores dividido pela quantidade deles. Então, se eu pego todos os valores de um conjunto, tenho 10 valores em um determinado conjunto, adiciono esses 10 valores e divido por 10, que é a quantidade deles, eu obtenho a média desses valores dos valores que pertencem a esse conjunto. Nesse caso aí, a média das idades é 16 anos. Então, para obter esse 16, eu vou adicionar todas as idades e dividir pela quantidade delas. E quais são todas essas idades? Vamos ver. Número de alunos de 15 anos, X. Então, vou pôr aqui, ó. X alunos tem 15 anos, mais número de alunos de 16 anos, Y. Então, Y alunos de 16 anos, mais número de alunos de 17 anos, Z. Portanto, mais 17Z. Onde é que estão as quantidades para eu dividir por elas? Porque eu tenho que somar todos os valores e dividir pela quantidade deles. As quantidades são essas, ó. X alunos, Y alunos e Z alunos. Então, se as quantidades são essas, vou colocar aqui, ó. X mais Y mais Z, fiz a média. Isso aqui tem que dar 16. Tranquilão, caímos aí numa equação, né? Esse cara aqui que está dividindo, vou passar para o lado de cá multiplicando. Então, para fazer passo a passo, que é a ideia, 15x mais 16y mais 17z é igual a 16x mais 16y mais 16z. Esse cara vai passar multiplicando, vai ficar 16 vezes x, 16x. 16 vezes y, 16y. 16 vezes z, 16z. O que temos aqui? Corta esse cara aqui com esse cara aqui, né? Por que corta? Ora, aqui é 16, lá é 16, aqui está adicionando, lá está adicionando. Se eu passar para cá, vai passar subtraindo, um anula o outro. 16, 15. 16, 17. Põe x para um lado e y para o outro. Vamos ver, vou passar aqui o x para cá e vou passar o z para lá. 17z menos 16z, que é igual a 16x menos 15x. 17z menos 16z, z.
16x menos 15x, x. Isso quer dizer que z é igual a x, ou seja, x é igual a z, como está na alternativa A de abelha. Tranquilão? Já temos mais exercícios aí pela frente. Vamos fazer agora, a partir do próximo módulo, né, e encerrando aí o nosso curso, né, exercícios de regra de sociedade. Até lá!